Bem-vindo ao nosso mini curso de hoje. Vamos falar sobre as figuras de linguagem. Você já ouviu falar? E para essa aula eu preciso de muita atenção. Vou precisar que você esteja disposto a fazer as leituras, tá bom? Você vai precisar pausar o vídeo, né, para você ler corretamente, para você entender as figuras de linguagem. Vamos lá? Você sabia que é comum a linguagem figurada estar presente em textos literários? As figuras de linguagem são mais frequentes em textos literários, mas podem ser encontradas também em textos publicitários, jornalísticos e em outros textos aí que nós podemos ler, ver, ouvir, porque texto não é só escrito, né? Segundo Delmato e Carvalho, 2016, as figuras de linguagem são recursos que, quando presentes em poemas ou narrativas, tornam o texto literário mais expressivo, seja por explorações, seja por trabalhar com imagens que se podem criar a partir da transformação ou ampliação dos sentidos das palavras. Cereja, 2016, afirma que os recursos expressivos que buscam produzir sentidos não convencionais são tradicionalmente chamados de figuras de linguagem. Vamos conhecer algumas delas? Comparação e metáfora. Considere estes enunciados. Amor é como fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. No primeiro enunciado, em amor é como fogo, há uma comparação. No segundo enunciado, em amor é fogo, também é uma comparação, porém ela está implícita. E não há presença de conjunção como. Essa é a diferença, né? Para resumir, vamos lá. Metáforas são comparações abreviadas. Observe, os olhos são brilhantes como são brilhantes os vagalumes. Comparação. Os olhos são vagalumes. Metáfora, comparação abreviada, sem o uso de como, né? Tá aí a diferença. Vamos para a metonímia. Leia os versos a seguir do poema Laço de Fita, de Castro Alves. Aí é com você. Aí você pode dar pausa quando você quiser, tá bom? Para você ler direitinho. O laço de fita representa a própria mulher amada, por quem ele tinha se apaixonado na festa. Como entre a mulher e o laço usado por ela, há uma relação de interdependência, já que o laço é um adorno que ela usa no cabelo, dizendo que o laço de fita é uma metonímia da mulher amada. Para resumir, a gente vai entender que a metonímia é uma figura de linguagem que consiste em substituir uma palavra por outra que tem a proximidade com ela. Por exemplo, o nome da parte pelo todo. Teto em vez de casa, instrumento pela pessoa, máquina em vez de pessoas, funcionários. Entendeu? Antítese e paradoxo. Leia este soneto de Luís Camões. Então você pode pausar o vídeo e ler com cuidado. Feita a leitura, observe que o eu lírico se encontra em um estado emocional contraditório, uma vez que é capaz de chorar e rir ao mesmo tempo. Da alma um fogo me sai, da vista um rio, que em vivo ardor tremendo estou de frio. A posição entre fogo e rio no primeiro verso constitui uma antítese, e entre vivo ardor e tremendo de frio, no segundo verso, um paradoxo ou um oxímoro. Para resumir, entendemos que a antítese é um recurso de linguagem que consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. Paradoxo ou oxímoro é um recurso de linguagem que consiste em fundir elementos opostos, excludentes em uma única ideia. Vamos ao pleonasmo. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. No verso que já coberto foi de neve fria, de Camões, expressa a neve fria, enfatiza a ideia de que a neve é fria. Pleonasmo é um recurso de linguagem que consiste na redundância ou na repetição de certas ideias com o fim de conferir maior ênfase ao enunciado.
São pleonasmos, expressões como ver com os próprios olhos ou pegar com as próprias mãos. Você está repetindo a mesma coisa, a mesma ideia. É o pleonasmo. Personificação ou prosopopeia. Leia os versos a seguir de Castro Alves e observe o modo como o início de uma queimada na floresta é descrito. Vamos lá, então quero que você leia com cuidado. Pause o vídeo e leia, né, com todos os detalhes. Vejam que a floresta ruge, o estampido dos troncos queimados se enrola e galopa no ar. Quando são atribuídos a seres inanimados ou irracionais ações, sentimentos e características que não lhes são próprios, dizem que há personificação. Personificação ou prosopopeia é um recurso de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos e sentidos a seres inanimados ou irracionais. Então, isso seria prosopopeia. O que seria hipérbole? Alguém sabe me dizer? Lendo esse texto aqui, leia com cuidado, pause, e você pode me dizer o que é uma hipérbole. Os versos de Castro Alves descrevem o sofrimento de negros africanos escravizados. Ele procura acentuar as imagens de maus tratos e sofrimento a quem eram submetidos os escravos. A cena dantesca horrenda lembra a descrição de Dante, que fez do inferno na Divina Comédia. O tombadilho do navio estava tão banhado em sangue que tornava vermelho o brilho dos lampiões. Então lembra essa literatura de Dante. Fazendo uso de palavras e expressões exageradas, o poeta enfatiza ao máximo o caráter trágico da cena. A hipérbole é um recurso de linguagem que consiste em enfatizar uma ideia por meio do uso das palavras de expressão exageradas. Então, tudo que é muito exagerado é uma hipérbole. O que seria o eufemismo? É bem parecido com o que a gente viu agora. Leia este verso de Camões. Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida, descontente, repousá-la lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra, sempre triste. O tema é separação amorosa por causa da morte, certo? A gente conseguiu entender assim. Observe, porém, que a referência à morte é feita por meio de expressões amenas, como que triste partiste, tão cedo desta vida, e repousa lá no céu eternamente. A esse recurso chamamos de eufemismo. Então, são esse cuidado, né, nas palavras. Eufemismo é um recurso de linguagem que consiste no uso de palavras ou expressões consideradas amenas no lugar de outras consideradas chocantes ou desagradáveis. Tipo assim, ele bateu as botas, né? É o contrário. Anáfora. Leia este poema de José Paulo Paes, que diz assim: A marcha das utopias. Não era esta a independência que eu sonhava, não era esta a república que eu sonhava, não era este o socialismo que eu sonhava, não era este o apocalipse que eu sonhava. Note que todos os versos do poema se iniciam com a expressão não era este ou esta, seguida das diferentes aspirações e frustrações políticas. Anáfora é a figura de linguagem que consiste na repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início do verso ou frase próximos ou sequências, né? Vamos para a ironia agora. Leia a tira a seguir do cartunista argentino Quino. No texto, Mafalda está brincando, fingindo que é presidente. Dorme, nenê, dorme, meu amor. Então, não é mais presidente, Mafalda. Shhh, claro que sim. A questão, dormindo todos os projetos do governo. No último quadrinho, a afirmação de Mafalda não pode ser tomada ao pé da letra. Na verdade, por trás do comentário da menina há uma crítica e uma ironia. A demora com os projetos do governo são tocados. Por isso que ela diz que estão dormindo, né? Então, aí está aí a ironia.
Ironia é um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação ou a intenção de dizer algo diferente ou até oposto do que é dito. A ironia é quando, por exemplo, um chefe pergunta: madrugou hoje? Ao empregado que chega atrasado. É um enunciado. Ele jogou uma mensagem dizendo assim: tu passou a noite toda na rua, né, e chegou aqui atrasado. Eu quis dizer isso. Nós agradecemos a todos que estão assistindo ao nosso minicurso. Esse é o estágio supervisionado 3 e tem Lisandra, Virginia e Vitor como discentes dessa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!